tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Antônio Cláudio, agradecer a todas as pessoas que promovem esse evento, que já é clássico, tanto aqui no Portugal quanto no Rio de Janeiro. Então, peço licença para não cumprimentar a todos, em razão do tempo. Eu fiquei analisando sobre o tema o que eu ia falar, porque contratos paritários e não paritários na economia global, nós podemos partir de várias premissas, e quando partimos de algumas premissas, chegamos a pontos vinculados a elas. Eu vou começar, então, falando de uma experiência que eu tive no Tribunal do Rio de Janeiro, que nós sediamos o J20. Os 20 países que são do G20 estiveram com os seus presidentes de Suprema Corte para falar sobre tecnologia e direito, inteligência artificial. E, para minha surpresa, que mais me chamou a atenção naquele evento, foi que os problemas dos países, Canadá, África do Sul, Arábia Saudita, Estados Unidos, estavam todos lá, os presidentes da Suprema Corte, e o trabalho presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal do Rio. O que mais me chamou a atenção é a coincidência dos problemas, dentro exatamente desse mundo globalizado. Então, se é assim, no diálogo entre a tecnologia e o direito, os desafios da inteligência artificial, por exemplo, generativa, está colocando a todos em uma situação de perplexidade, para dizer o mínimo, por que não será no contrato? O contrato, ele retrata exatamente a economia de um país, né? Eu ainda utilizo um conceito de contrato da década de 70, que me parece completamente atual, o professor italiano Enzo Roppo, quando ele diz que o contrato é a vestimenta de uma operação econômica, é a roupagem jurídica de uma operação econômica. E essa operação econômica, ela pode ser o quê? Entre pares, paridade, vem do latim paritas, par. Ou ela pode ser entre ímpares, pessoas com desigualdade. E isso vai se refletir exatamente na forma como os operadores do direito, sobretudo os magistrados e os árbitros, vão enfrentar as cláusulas contratuais ali postas. Isso em contratos internacionais e também nos contratos nacionais. Já há muito tempo, no século XIX, uma frase que me acompanha há muito tempo, de um franciscano, que foi deputado, educador, filósofo francês, chamado Lacordaire, e que ele diz: entre os fortes e os fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Então, nós assistimos um movimento muito intenso na idade contemporânea de resposta àquilo que não foi entregue pela Revolução Francesa, de uma igualdade substancial, fraternidade, traduzida na nossa Constituição como solidarismo social, e passou a exigir um comprometimento maior dos atores do direito para estabilizar, para equilibrar a operação econômica na roupagem ao qual denominamos, há mais de 3.000 anos, de contrato. Esse intervencionismo, ele vem do legislativo, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Plano de Saúde, né? Vem do judiciário, as revisões contratuais, a pandemia exigiu uma atuação intensa dos advogados e dos magistrados para reequilibrar operações econômicas, como, por exemplo, uma loja de shopping center que ficou fechada. Como é que vai pagar o aluguel? Quer dizer, aquele bem se deteriorou completamente pela determinação estatal de fechamento do shopping center. Então, esse abstencionismo, ele passa a ser ilusório. Ele passa a ser uma quimera. Porque quando há
uma crise, quando há uma crise econômica grave, imediatamente os advogados e os magistrados são chamados a tentar, de alguma forma, harmonizar os interesses que ali estão em conflito. A pandemia demonstrou isso. E foi muito interessante observar que a Lei de Liberdade Econômica, em 2019, que, de alguma forma, no Brasil, tivemos uma lei, professora Catarina, de liberdade econômica, que prega o afastamento do judiciário das relações contratuais. A Argentina aprovou em 2014 o seu Código Civil, no artigo 960, diz assim: o juiz não deve intervir nas relações contratuais, salvo se determinado por lei ou para fazer cumprir normas de ordem pública. E aí se cria uma dicotomia que se tenta dar alguma segurança, alguma previsibilidade. Assim, não, vamos lá. Existem os contratos civis e empresariais, existem os contratos de consumo, os contratos de trabalho. E esses de cá, intervenção estatal, interpretação pró-aderente, em favor do aderente. E os de cá, a mão do Estado não deve tocar. Isso é falso. É a terceira crise que a gente está vivendo do contrato. Há um terceiro contrato. O mundo não é tão simples assim. Contrato paritário e simétrico de um lado, contrato não paritário e assimétrico do outro. Porque existem contratos empresariais em que as forças ali postas são absolutamente desniveladas. Eu sempre me recordo, por exemplo, quando a gente entra num shopping center e vê uma lojinha de pipoca dentro do shopping center, se a gente vai ver o contrato, é um contrato empresarial. É uma locação de espaço em shopping center, regida pela regra libertária do artigo 54 da Lei do Inquilinato. Aquela que vai dizer que o juiz não pode intervir naquela cláusula. E eu indago, há alguma isonomia entre o empreendedor do shopping e o pipoqueiro que vende pipoca dentro do shopping, ou que tem um espacinho ali do cachorro-quente? Ele é tão locatário quanto as lojas americanas. Aliás, as lojas americanas é um bom exemplo, né? Porque ela está numa situação muito delicada. Então, a minha fala, meu caro doutor Antônio, é talvez trazer já imediatamente essa provocação que não adianta a Lei de Liberdade Econômica, e nem Nelson, trabalhamos juntos na atualização do Código Civil, e a todo momento os contratos paritários e simétricos não pode, o juiz não pode. Não é tão simples assim. A vida tem muito mais imaginação. Não adianta tentar colocar uma camisa de força no advogado, no juiz. Porque quando a economia exige, são esses atores que são convidados a trazer aquele equilíbrio. E eu, para encerrar, que eu sei que são 10 minutos, eu queria trazer à consideração a demonstração dessa crise. RESP 1.989.291 de São Paulo. Relator originário, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Relator para o acordo, ministro Moura Ribeiro. O que se discutia aqui? Rapidamente. Uma grande empresa de insumos de informática, a gente conhece muito pelas impressoras, a famosa HP, imagina a potência que é uma HP. E uma distribuidora de São Paulo, fortíssima também. A HP praticou um ilícito concorrencial, um crime. E isso foi reconhecido na instância ordinária. Um prejuízo de milhões de reais. Só que existiu uma cláusula limitativa da responsabilidade em R$1 milhão. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria apertada, a demonstrar a crise, porque foi 3-2,
3 ministros entenderam: liberdade. Se a empresa pactuou de não ter indenização suplementar, ela que assume o risco. Legal, quem vai dizer que está errado? Mas 2 ministros entenderam o seguinte: não, o contrato era de adesão. A empresa que representava a HP em São Paulo, ela aderiu ao pacto, e a um pacto que tinha essa leviandade, um prejuízo de milhões de reais, e acabou limitado a R$1 milhão. E essa crise, meus amigos, tem muito a ver com a análise econômica do direito que nós trouxemos para o Brasil, importamos dos Estados Unidos, e a nossa Constituição é solidarista. O artigo 170 da Constituição, ele impõe que o primado da atividade econômica está vinculado à justiça social. Ao mesmo tempo que garante a propriedade, determina que ela cumpra a função social. Garante propriedade e determina a observação da proteção ao meio ambiente. Garante liberdade contratual e protege o consumidor. Esse é o nosso artigo 170. E a crise está posta. Nós importamos a ideia da análise econômica de direito dentro de um país cuja Constituição é solidarista. Eu acho que nós estamos... É uma quadra complicada para a atividade contratual, mas que eventos como esse, com certeza, nos ajudam a refletir melhor. Muito obrigado. Obrigado ao desembargador Marco Aurélio, que introduziu o tema de forma muito esclarecedora. Certamente vai... Então, obrigado ao desembargador Marco Aurélio, que introduziu o tema de forma muito esclarecedora e certamente abriu o caminho aqui para que os demais palestrantes se manifestem. E eu destaco a percepção do desembargador Marco Aurélio de que a questão em discussão hoje aqui, da paridade contratual, é uma questão global, e já o posicionamento dele de que existe uma terceira natureza de contrato que não se encaixa nesse binômio de contratos paritários e contratos sob relação de consumo. Então, eu aproveito para passar a palavra para o doutor José Roberto Castro Neves, já fazendo uma provocação aqui, para que ele fale um pouco para a gente dessa queda de braço, desse dilema entre a segurança jurídica de haver regras pré-estabelecidas e que todos conheçam e que os agentes capazes tomem as suas decisões com base nessas regras jurídicas, versus o objetivo de fazer justiça no caso concreto, analisando a situação e verificando se naquele caso específico houve efetiva negociação que justifique contratos serem classificados como paritários. Então, passo a palavra para o doutor José Roberto Castro Neves. Então, uma boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Que bom. Queria, evidentemente, primeiro agradecer a esse belíssimo encontro que a gente está tendo aqui, a organização do evento, sempre extraordinário, é uma mesa muito especial, Antônio Cláudio, mas principalmente as nossas anfitriões aqui, anfitriãs queridas, a professora Paula, a professora Catarina, né? Uma honra estar aqui com essa mesa, aliás, uma plateia extraordinária, vários professores que eu admiro. Eu vou tentar ser breve aqui, porque 10 minutos é um susto, e além disso, uma relação não é paritária, porque a gente está em Portugal, comer é uma maravilha, 2h30, imagino que as pessoas estejam ainda no bacalhau nesse momento, né? Então, mas enfim, eu vou tentar ser bem objetivo num tema que é extraordinário. Eu adoro esse assunto e eu, de verdade, ainda que não tenha muita graça, poderia falar com muita tranquilidade mais de 2 horas sobre esse tema, que é um tema muito interessante, porque, na minha avaliação, é um tema em que o direito ainda está engatinhando. E a gente ainda precisa entender como a gente cuida do problema da disparidade no direito civil. Eu queria começar com 2 alertas rápidos, para a gente refletir junto num ambiente acadêmico como é esse. E o primeiro tema é o seguinte: o direito é um fenômeno histórico. Evidentemente é um fenômeno histórico.
e a gente jamais pode interpretar ou tentar entender o direito fora disso. E perceber que, normalmente, o direito não está na vanguarda, o direito está sempre atrasado, o direito responde ao anseio social. Seria maravilhoso se o legislador pudesse, mandinar, antever, mas normalmente ele responde a uma ansiedade. E o segundo aspecto é que a gente hoje é ensinado a pensar em forma de logaritmo, o que é um risco. A gente tem que se recusar, temos que ter a resistência a esse tipo de reflexão. A gente aprende, e a gente sempre, aliás, na política, em todos os lugares hoje, querem que a gente pense sempre A ou B, um pouco que o ilustríssimo professor desembargador Marco falou aqui, A ou B. A gente tem que ser mais inteligente que isso, mais inteligente que pensar apenas numa ou noutra hipótese. Mas eu estava falando aqui sobre a questão histórica, e pensar que a ideia da igualdade formal foi um grande avanço para a civilização. E um avanço que vem decorrente de um momento histórico em que havia uma desigualdade absoluta. Então, quando a gente consegue obter isso, é uma vitória. Nossa própria Constituição Federal fala disso, o constitucionalista aqui, extraordinário, Gustavo, a gente garante essa igualdade formal, que depois a gente tem um momento em que, e a gente viu isso no século XIX e no século XX, nós assistimos o auge e também a decadência absoluta da ideia do positivismo jurídico, com vários conceitos que são relevantíssimos. Eu me lembro do professor Chamun, que foi um grande professor, e ele dizia sempre, olha, a segurança jurídica, ele é um grande positivista, o autor do Código Civil na parte de direitos sociais, a segurança jurídica é o valor mais importante do direito. Ele dizia, não tem dúvida nenhuma, esquece o resto, o problema é a segurança jurídica. E essa é a herança que nós trazemos, e, de fato, a segurança jurídica é muito importante para as relações. Mas a sociedade mudou. A sociedade mudou de vários aspectos. A primeira questão é que nós não vivemos numa sociedade do século XIX que você imaginava essa igualdade formal sempre. Hoje é uma sociedade muito desigual. E no Brasil, ainda mais desigual. Então, o jurista não pode estar insensível a esse fato. Esse é o primeiro aspecto. E a segunda é que a dogmática mudou também. A dogmática mudou e, principalmente, mudou com a Segunda Guerra Mundial. Pela Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos que entender que tudo o que a gente imaginou sobre o direito puro, ele não pode ser assim. O direito ele tem que estar, tem que ser lido em conjunto com outros valores para que ele possa ter sentido, E questões mais abertas, valores mesmo, como a questão ética. Se a gente admitir o direito puro, a gente vai admitir a construção de leis nazistas, o que evidentemente é intolerável hoje. Então, o direito ele tem que se aproximar dessas questões. Pois bem, esses conceitos, essa ideia de ter um direito mais social, mais ético, isso traz esse grande conceito que tem que ser incorporado no direito civil hoje, que essa formalidade absoluta, ela pode gerar abusos se você não tem uma materialidade adequada. Isso é, se você admitir que partes materialmente desiguais sejam tratadas de forma igual, você vai abrir a porta para abusos. E aí o tema interessante, que é como a gente trata essa disparidade, como a gente trata a situação de partes muito desiguais no direito. Como o desembargador mencionou agora, no nosso ordenamento jurídico você tenta dividir em duas situações diferentes. Ou você tem os contratos paritários ou os contratos não paritários, como se o mundo pudesse ser maniqueisticamente dividido em duas hipóteses, o que absolutamente não é correto. O 421-A, que foi incorporado ao nosso ordenamento pela Lei da Liberdade Econômica, traz essa ideia. Então, tem os contratos civis e comerciais, são os contratos paritários, e os contratos não paritários, que seriam os contratos de adesão e os contratos de consumo, e você teria um tratamento diferente. Quais são as consequências disso, dessa divisão? Numa visão simplista, a consequência dos contratos não paritários é que você teria uma interpretação favorável à parte mais frágil e a admissão de uma revisão mais simples, mais fácil, também nos contratos não paritários, ao contrário dos contratos paritários, em que você não teria uma interpretação favorável a nenhuma das partes e haveria, por parte do intérprete, a possibilidade de rever esses contratos de uma forma mais ampla. Quais são as críticas que você pode fazer a esse modelo nosso
O primeiro crítica importante é que o legislador, no direito brasileiro, ele não foi completo, ele ficou no meio do caminho. Então, por exemplo, ele não fala qual é a consequência de você reconhecer que o contrato não é paritário, não examina isso, né? Tem uma discussão se o legislador precisaria dizer isso, né? Ele não examina o que o Código do Consumidor, menos ainda, né? Ele sequer admite na lei que você possa reconhecer que naquela relação de consumo não existe uma disparidade, quando a gente sabe que o consumidor nem sempre tem razão. E, principalmente, a grande crítica, que já foi antecipada aqui, imagino que outras pessoas também falarão, é que não existem dois mundos distantes. Na verdade, existe 100 tons de cinza entre um e o outro, né? Existem uma série de casos em que a paridade ela funciona mínima ou máxima, independentemente de serem relações de consumo, independentemente de serem relações cíveis ou comerciais. Qual é o pecado original aqui? Eu estou correndo aqui um pouco na minha fala. Qual é o pecado original na minha leitura? É que a existência de uma paridade ou uma disparidade, ela não vai acontecer necessariamente num contrato cível ou num contrato de consumo. Essa paridade ela é mais inteligente do que isso. Evidentemente que num contrato cível e num contrato de consumo existe uma tendência, né? É um fator que nos leva a imaginar que aquele contrato é paritário. Mas o que a gente precisa fazer, como intérprete, é uma leitura mais inteligente do que isso e, de fato, analisar o caso concreto, para daí sim entender que há ou não uma disparidade, né? O direito tem ferramentas, a doutrina ensina isso. Deixa eu dar um exemplo para os senhores. Por que a gente não examina, por exemplo, as questões da vulnerabilidade, que são conhecidas e taxadas? Então, você examina uma situação e, a partir daí, você vai entender, bom, esse caso é uma vulnerabilidade técnica, por exemplo. Os contratos comerciais, que a gente diz, olha, são paritários, quantas vezes a gente vê isso na prática? Um contrato paritário, supostamente paritário, contrato comercial, existe uma enorme dependência econômica de uma parte pela outra. Isso é muito comum que aconteça, né? Entretanto, esses contratos a gente vai tratar como paritários completamente? O Código Civil diz que sim, mas a inteligência e a prática mostram que não. Então, a vulnerabilidade jurídica, aliás, a vulnerabilidade pode ser ocasional, um momento específico, uma pessoa está mais ou menos vulnerável em relação a outra. E o tema importante é que essa vulnerabilidade jamais pode ser interpretada como um sim ou não. E esse é o grande, digamos, o grande desafio do direito contemporâneo, é que o intérprete consiga analisar essa questão como se fosse um volume, no qual ele dá um cuidado maior nos casos mais extremos e um cuidado menor nos casos, evidentemente, onde há paridade, uma paridade razoável, mas conseguir ficar também no meio do caminho e ter uma visão mais inteligente da situação, ao invés de dizer que é A ou B. E principalmente, um preconceito que existe grande, nosso, na verdade, é que a falta de paridade ela é a porta para um abuso. A gente sabe disso na prática. Mas ela não significa que existe o abuso. Muitas vezes, e de novo, o preconceito nunca é bom, é sempre um fator muito ruim para quem vai interpretar um negócio. A gente olha uma situação em que há o desnível e imagina, bom, aí o abuso está concretizado. Quando, na verdade, essa disparidade ela é, por assim dizer, uma porta para um abuso, que pode ou não acontecer. Em muitos casos, há partes que são desiguais, mas a relação é absolutamente lícita, não tem nenhum problema, as partes se manifestaram e houve um negócio lícito. E o fato de elas serem díspares não representa e não significa e não pode significar, de forma alguma, um abuso. Eu queria terminar, e aqui é muito rápida esse momento, apenas para dizer que nós aqui todos, né, compartilhamos desse amor pelo direito, e o que é muito interessante é que esse fenômeno extraordinário do mundo jurídico é um fenômeno em construção. E acho que todos nós temos que sempre estar muito atentos para entender onde a gente imagina que aquilo pode ser melhorado de alguma forma, que aquilo pode ser aprimorado. Esse tema da falta de paridade é um modelo que a gente ainda segue muito cativo da ideia do século XIX, do século XX, e eu acho que aqui a gente pode unir os esforços para imaginar uma forma mais inteligente, mais justa da gente tratar desse tema. Obrigado pela atenção. Obrigado ao doutor José Roberto Castro Neves, querido amigo, que, como sempre, foi brilhante
na sua exposição, agradecer por ele ter consertado a minha lacuna aqui de não ter agradecido as nossas anfitriãs, a doutora Paula e a doutora Catarina, que estão nos recebendo aqui gentilmente na universidade. E ao passar aqui, então, a palavra para a doutora Paula, fazer a seguinte provocação. Como disse o Zé Roberto, se o direito é um fenômeno histórico e depende da situação social, e se há uma nuance enorme entre esse binômio de contratos paritários e contratos que merecem essa atenção especial do Estado pela disparidade entre as partes, como buscar algum critério com alguma objetividade para fazer a distinção entre um e outro e decidir quando o Estado deve intervir de forma mais assertiva para contrabalançar a eventual disparidade. Sou eu. E passo a palavra para a doutora Paula Costa. Em primeiro lugar, como é evidente, queria agradecer a presença de todos. Agradecer a presença de todos. Não me considerem aqui. Não me considerem aqui uma anfitriã, pelo amor de Deus, considerem que estão em vossa casa. Eu acho que não é necessário. Considerem que estão em vossa casa. Portanto, a casa é de todos nós. E agora tem aqui um desafio, por acaso, pelo nosso moderador. Eu não estava à espera desta pergunta, realmente pode ter usado em outra direção, mas eu vou tentar responder ao resto. Agradecer também, todo o nosso moderador, a presença de todos os colegas do painel. O Estado é intervir, o Estado é intervir ao binómio contratos paritários, contratos não paritários. Vou tentar responder, verificarão que não. Coincidentemente, a causa que cabe nestes pontos está a debater a propósito de pontos relativamente insuspeitos. O tema geral deste Congresso é complexo. Temos avanços públicos de globalização e as novas fronteiras, transformações jurídicas, políticas, económicas, socioambientais e digitais. O tema concreto deste painel, paridade e disparidade contratual na economia global. A primeira pergunta é a solução, que é os dois títulos e subtítulos, para nós conseguirmos trazer alguma coisa que seja dirigida ao tema que aqui se considera. Eu até ontem tinha pensado num ponto que é um ponto duplo, mas como acabamos de dizer, o José Roberto Castro Neves, o direito é uma coisa em construção. E, portanto, entre ontem e hoje pela manhã, o acesso ao relatório do STJ Brasil me permitiu trazer mais um ponto daquilo que eu considero ser um aspecto da paridade que não pode deixar de ser considerado. Esse acórdão que eu me refiro é um acórdão muito interessante. Eu não tenho ainda acesso ao acórdão principal, é apenas aquele que referi agora nos embargos, que é um grupo especial 1837538 São Paulo. E eu vou dizer que vou tentar cruzar estes pontinhos com o tema geral
ser o painel de inteligência artificial, porque há aqui um problema que eu não sei bem qual é nas várias comunicações, mas eu acho que vai fazer ressonância, penso eu. Não? Não? Está bom? Pronto. O aspecto para o qual eu agora chamava a atenção é este. A agregação destes problemas, quando eu tenho um devedor e tenho credores muito potentes do outro lado, feita necessariamente pelos regimes insolvenciais. E a chamada, no fundo, o alerta é este. Vamos pensar na fortíssima autonomia privada para tentarmos resolver essa crise contratual, que pode ser uma crise em cadeia. Como? Exatamente trazendo para dentro das estruturas de decisão dos conflitos aquilo que no Brasil é tão conhecido como a tutela estrutural. E, portanto, não pensar na tutela estrutural apenas como um meio através do qual o judiciário intervém para alterar o modo de funcionamento de uma estrutura, mas pensarmos nessa tutela estrutural e trazê-la para o domínio da autonomia privada, com isso permitindo que a tal cadeia de contratos que pode estar em colapso seja resolvida como estrutura, de modo a que o nosso devedor não possa implodir, porque nunca podemos esquecer. A implosão do conjunto dos devedores é igual à implosão do conjunto dos credores. Há um momento clássico na economia em que o poder sai da mão do credor e passa para a mão do devedor. O devedor que deve 10 está aflito, o devedor que deve 10 trilhões nunca está aflito. Quem está aflito é o credor desse mesmo devedor. E, portanto, é, no fundo, transportarmos esse princípio que a economia já nos ensinou para a crise contratual. Isto permite fazer o quê? Isto permite, obviamente, que o devedor não seja abafado por um credor. E, portanto, eu consigo introduzir uma paridade. No momento da crise contratual, de um conjunto de contratos, eu consigo introduzir uma paridade na negociação se eu puser todos a conversarem no mesmo plano. O segundo instrumento de que gostava de lhes falar é um instrumento que eu aqui não tenho praticamente nada a dizer que possa ser novo, porque é um instrumento muito conhecido, como é evidente, na ordem jurídica brasileira e por todos que me escutam, e que, no fundo, é a tutela coletiva. Aquilo que eu não consigo fazer protegendo o pequeno consumidor, o consumidor, a microempresa, no momento da contratação, eu provavelmente consigo acautelar, se houver uma patologia, eu consigo acautelar pondo não o grupo, não o individual a falar com a empresa, aquele que está com ela em disparidade, a situação de disparidade, mas contrapondo o grupo àquela empresa. E, portanto, a tutela coletiva, que, como digo, no Brasil não tem nenhuma novidade, na Europa é muito recente, desencadeada de forma muito evidente pelo caso Dieselgate, pelo Dieselgate, não é o caso Dieselgate, pelo Dieselgate, não é? Em que houve milhões de pessoas prejudicadas. Essa tutela é fundamental para eu conseguir, primeiro, dar corpo ao direito de ação. Ninguém se vai queixar ao judiciário porque tem um ténis avariado. Provavelmente, se houver um defeito numa produção inteira de sapatos ténis, todos juntos se vão queixar ao judiciário. E, portanto, eu consigo reequilibrar essa desigualdade estrutural no contrato entre a empresa e o consumidor, impondo, no momento da patologia contratual, que haja no fundo, essa defesa do grupo contra a empresa. Como é que o Estado pode intervir aqui? Uma vez mais, não é que era a pergunta. Como é que o Estado pode intervir aqui? Eu diria de uma forma para mim clara, através da regulação. Não através das proibições, mas através das regulações. A regulação de quê? De dois instrumentos sem os quais eu julgo que a tutela coletiva não funciona. Não há tutela coletiva sem associações fortes que possam exercer o direito de ação em nome do grupo e também não há tutela coletiva forte se eu não aceitar os contratos de financiamento. Qual é o problema que eu tenho agora aqui que ter sempre debaixo do olho? E por isso, como eu dizia, eu tenho que ter regulação forte, intensa. A possibilidade de conflitos de interesse, desde logo, entre a associação e o grupo que ela representa. E, portanto, eu tenho que regular essa matéria. Eu não vou proibir, mas eu tenho que regular esta matéria. O segundo aspecto, talvez mais complicado e mais delicado, é o do financiamento. Eu não posso proibir o financiamento, porque sem financiamento eu não consigo produzir
a maioria das provas que são necessárias produzir numa ação destas extremamente complexa. São provas muito caras, as associações tipicamente não têm patrimónios avultados, nem verbas avultadas que possam dispor, alocar àquela tutela em concreto, e eu tenho um financiador. Não tem nenhum problema. O que é que eu tenho que conseguir? Ou o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que regular. E tenho que regular em duas dimensões que me parecem muitíssimo importantes. A primeira, eu tenho que regular nos conflitos de interesses entre financiador e aqueles que são os beneficiários últimos da tutela coletiva. Portanto, eu tenho que ver como consigo conjugar todos estes interesses, sem que o interesse do financiador possa prevalecer sobre o interesse daqueles que são tutelados através da ação coletiva. Mas há ainda um outro aspecto, e este aspecto tem sido muito pouco trabalhado entre nós, na Europa, e que para mim é um aspecto central. A maioria dos financiadores começa a titularizar os empréstimos ou os financiamentos que são feitos. Isto quer dizer uma dispersão, uma disseminação do risco do financiamento por toda a sociedade. O que é que ainda não está em cima da mesa? A agregação da atividade destes financiadores pelas autoridades reguladoras dos mercados financeiros ou dos mercados de valores mobiliários. A partir do momento em que eu disperso o risco, como disperso através da disseminação de um instrumento financeiro, eu tenho que regular o risco que é criado através dessa disseminação. Mas aqui, como eu digo, aqui ainda estamos muito atrasados, a Europa ainda não deu passos no sentido da regulação da matéria que respeita à emissão destes instrumentos financeiros e, com isto, à disseminação do risco. Eu não sei quantos minutos ainda tenho. Tenho 10, não é? Não, é que não está parado o relógio, então devo ter 10. Último ponto, muito rapidamente, que foi esse tal acórdão proferido no recurso especial que chamou a minha atenção. A necessidade de tutela dos acionistas. O meu tempo esgotou-se, eu vou ser muito, muito breve. O acórdão é muito interessante, recai sobre um ponto importantíssimo, é o ponto do domínio, e de quando há alterações de domínio que implicam a constituição da obrigação de lançamento da oferta pública de aquisição. Eu não vou entrar nesse problema, não é a altura para o discutir, nem seria a sede própria para o discutir. É um problema interessantíssimo, como é evidente. Eu tenho sempre que olhar para o domínio para proteger aqueles cujos valores mobiliários valorizam, porque há uma opção de domínio. Mas o aspecto que, nesta decisão, chamou a minha atenção, e por isso eu citei as palavras do José Roberto Castro Neves, dizendo que estamos sempre em construção, é que o sistema brasileiro tem uma solução avançadíssima no que respeita à determinação do preço da contrapartida. Por uma coincidência da vida, estou a ter que trabalhar um caso que tem esse problema. E olhando para o acórdão, olhando para o direito brasileiro é muito mais avançado do que a maioria dos direitos europeus. Porquê? Porque vem dizer o seguinte no artigo 254-A, parágrafo 1º da Lei das SA. Para a determinação do preço da contrapartida a pagar aos acionistas que, no fundo, não beneficiaram da atribuição do prémio de controlo, vão poder, eventualmente, beneficiar depois. Eu não atendo apenas às ações compradas diretamente, e, portanto, sempre por referência ao bloco de controlo. Eu vou atender ainda uma outra coisa. Portanto, eu vou superar estas alienações diretas de direitos de voto, porque é sempre isto que está em causa. É o direito de voto que está em causa. Eu vou olhar mais além. Eu vou olhar para todos os valores mobiliários ou para todos os direitos inerentes aos valores mobiliários que dão direito à subscrição de ações ou de outros títulos que tenham inerente um direito de voto ou que possam vir a dar lugar a um direito de voto. Porquê é que isto é importante? Porque eu, no fundo, estou a dar uma hiperproteção aos acionistas. Eu não estou apenas a olhar à alienação direta, à aquisição direta de ações, eu estou a olhar a todas aquelas aquisições indiretas de direitos de voto para fazer interferir o valor dessas aquisições na determinação do valor da contrapartida. Portanto, como eu creio ter conseguido demonstrar, eu penso que estes dois pés, no fundo, não é? O primeiro duplo e o segundo me permitem dizer o seguinte: sim, deve haver regulação, sim, deve haver intervenção, não há uma dicotomia, todos de um lado, todos do outro, e nós conseguimos rasgar as fronteiras, que é uma das palavras do título deste Congresso, do átomo, que é o indivíduo,
colocando o grupo a conseguir apagar, aplacar o impacto da disparidade na negociação através da tutela e no meio da tutela, e, por outro lado, nós conseguimos também eliminar eventuais disparidades numa zona tão curiosa como a dos mercados financeiros, fazendo o quê? Fazendo que a realidade subjacente e, portanto, o valor do direito de voto tenha sempre repercussão na determinação do preço da contrapartida que eu tenho que pagar. Porquê? Pelo direito de voto. Muito obrigada. Peço a complacência pelos minutos a mais. Você não está usando o copo, né, Zé? Será que funciona? Melhor, hein? Nos trouxe essa visão dos impactos sociais que a disparidade contratual pode trazer, da tutela coletiva e da necessidade... Vocês estão me ouvindo, né? Necessidade de regulação, especialmente sobre o financiamento do litígio. E passo então a palavra para a doutora Catarina Monteiro Pires para que ela nos apresente também a sua visão sobre o tema. Boa tarde a todos. Eu vou tentar falar, todos me ouvem, suponho. Não está a contar o tempo. Este? Ah, sim. Bom, vou pousar aqui, até porque eu falo alto, para não ficar muito desagradável. Ora bem, dizia eu que começava por felicitar vivamente a organização deste evento, deste fórum, que já se tornou verdadeiramente um marco académico e científico para nós, também nós, lisboetas, e para nós portugueses, e, portanto, agradecer a todos, os meus colegas de painel e também à audiência, por estarem hoje aqui connosco. O tema que me é trazido é também este, paridade e disparidade ou imparidade, e eu tenho tido a sorte, nos últimos 10 anos da minha vida, de estudar direito brasileiro. E, portanto, eu gostava que na viagem que eu vou fazer pelo direito brasileiro o interpretassem como alguém que, vivendo em Lisboa, tendo estudado em Portugal, na Alemanha, mais uns sitiozinhos, olha e observa o direito brasileiro e, portanto, sujeita a todas as críticas que esta audiência muito mais experimentada e com muito mais conhecimentos do que eu terá. Então, eu parto deste artigo, que já falámos hoje do artigo 421-A do Código Civil Brasileiro, que recorda a todos que diz que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até à presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento da presunção. A primeira pergunta que eu faço é: paritários e simétricos é a mesma coisa? Parece que sim. Não há indícios nem na doutrina, nem nos processos legislativos que seja coisa diferente. Então eu pergunto, mas se é a mesma coisa, ser paritário e ser simétrico, então o que é ser paritário? Paridade formal, ou seja, condições de igualdade no processo de contratação, ou paridade material? O que é paridade material? Mesma condição social e mesma condição económica. Completamente diferente. Os trabalhos preparatórios, nomeadamente da Lei da Liberdade Económica, não responderam propriamente a essa questão. No texto e na exposição de motivos da medida provisória, diz-se apenas que a liberdade económica é definida em termos não científicos como a conquista humana do Estado de Direito e dos direitos humanos clássicos, com todas as suas implicações e em oposição ao absolutismo. Portanto, não encontramos aí uma definição. O que é que nós, juristas, fazemos? Temos amplitude para perguntar qual é que é o conceito de paridade que está subjacente a este artigo do Código Civil Brasileiro. Na doutrina, vários autores dizem que é um conceito de paridade material. O que o legislador quis foi, pela negativa, dizer que existem contratos civis e empresariais de um lado e que do outro existem os contratos de consumo e os de adesão. E porquê? Precisamente porque existe uma desproporção de condições materiais num caso e noutro. E ao dizer isto, cito o professor Francisco Marino, por exemplo, que tem este entendimento. Mas ainda assim eu fico com dúvidas.
vejam comigo, paridade, mas, por exemplo, num contrato duradouro, é a paridade de partida ou é a paridade ao longo do contrato todo? Pergunto. E no caso de coligação de contratos, eu não tenho o contrato, tenho vários contratos. Onde é que eu encontro o critério da paridade? Quando eu tenho uma rede de contratos. Ou ainda, quando eu tenho várias partes, onde é que eu encontro no sistema poligonal a medida e o critério exato da paridade? Ou mesmo, nos contratos internacionais, com empresas brasileiras e investidores estrangeiros, onde é que eu encontro a medida da paridade? Ora bem, o que me parece a este respeito é que o Código Civil brasileiro estabeleceu uma presunção. E esta presunção é muito engraçada e aqui eu começo a minha viagem. Porque eu fui recordar o que dizia Stuart Mill e é muito engraçado que Stuart Mill já dizia exatamente a mesma coisa, ou seja, uma inversão do ónus da prova. O Estado não deve ingerir nas relações económicas privadas. O ónus da prova inverte-se. Para ingerir nas relações económicas privadas tem de haver um motivo de ingerência. E o motivo da ingerência cabe à parte que beneficia da ingerência. O ponto de partida é que as relações são paritárias e simétricas. Isto está claramente dito na obra de Stuart Mill. Com aqui uma relação muito curiosa com esta tomada de posição do Código Civil brasileiro, que me parece ser esta. Parte de uma presunção. E partindo de uma presunção, o que o Código Civil brasileiro diz é contratos duradouros. A passagem do tempo por si só não gera assimetria, salvo se comprovar a assimetria. Diz também a complexidade contratual subjetiva não gera assimetria, salvo, inverte ónus da prova, se comprovar simetria. A complexidade objetiva, a união de contrato por si só, não gera assimetria, salvo se comprovar a assimetria. E, finalmente, e muito importante, na minha leitura, volto a dizer, de estrangeira, portanto, com a devida vénia, podemos também dizer que nos contratos internacionais a internacionalização não gera, por si só, assimetria. E esta é uma tomada de posição muito clara quanto à globalização económica e financeira. E este é um ponto de partida que encontramos no artigo 421-A do Código Civil brasileiro. Esta norma foi muito discutida. Alguns autores até entendiam que não deveria haver uma norma específica para contratos civis e empresariais, que todos eles deveriam ser contratos que se presumia ser paritários e simétricos. Não vou recuperar, nem me cabe aqui recuperar essa discussão, mas olhando para os julgados e para o que hoje nos disse também o senhor desembargador, não restam dúvidas que o STJ e que a posição tanto da jurisprudência como da doutrina no Brasil é que o sentido do Código Civil brasileiro é de conferir um prestígio especial à liberdade contratual nos contratos empresariais. E aqui é que eu pergunto, será que o Código Civil brasileiro adotou uma teoria liberal do contrato? Eu respondo desde logo, uma teoria liberal pura não adotou-se certamente, porque a teoria liberal pura do contrato o que diz é que nem o Código Civil deve dizer o que é que os privados podem ou não fazer. Não cabe ao poder público, nem cabe ao Estado. É uma presunção anterior ao próprio Código Civil. Certamente não é isso que diz o Código Civil brasileiro. Outra razão é que o Código Civil brasileiro cria dois mundos. Este mundo dos contratos paritários e simétricos e o outro mundo, o dos contratos não paritários e não simétricos, com relações que não são relações de equivalência. E nesses outros contratos, e eu penso no contrato de trabalho ou no contrato de consumo, a visão de que eles ficam excluídos da presunção, novamente, na minha leitura, é a de que há aqui um pressuposto daquilo que nós até poderíamos chamar a chamada teoria conflitual. E a teoria conflitual pode nos levar muito longe e podemos até acabar a ler os textos filosóficos de Marx. Porquê? Porque é uma teoria que parte do pressuposto de um antagonismo na sociedade, que existem forças permanentemente antagónicas e, portanto, eu tenho a posição do empregador e a posição do trabalhador, eu tenho a posição do produtor e eu tenho a posição do consumidor, e que é deste antagonismo nas cadeias produtivas que se geram relações de desigualdade e que, com esta desigualdade, nunca pode haver liberdade. Isto é o pressuposto de uma visão oposta à visão liberal. A visão liberal entende que, mesmo com desigualdade, pode haver o exercício da liberdade. Se quisermos, um liberalismo, enfim, republicano, norte-americano, atual, diria isto. Não quero levar para questões políticas, naturalmente, a minha exposição. Mas são visões do mundo em todos os países. Estas visões do mundo se
se contrapõem. E, portanto, eu diria, há uma visão liberal no Código Civil, da teoria dos contratos, de uma teoria liberal dos contratos no Código Civil brasileiro, e eu responderia não por isto. Primeiro, porque não há um liberalismo puro. Segundo, porque há todo um universo que não é o destes contratos paritários e simétricos, e nesse outro a teoria até parece ser diferente. E, portanto, eu diria, há desde logo neste universo dogmático duas teorias, vejam que interessante. Duas teorias, dois modos de operar, dois paradigmas a suscitar reflexão da doutrina. E agora vou introduzir uma nova questão, espreitando, se me permitem, o projeto de alteração do Código Civil brasileiro, que estão aqui dois ilustres membros dessa comissão. Ora bem, a proposta de um artigo 421, salvo RC, do Código Civil brasileiro, visa introduzir, portanto, eu leio o projeto do relatório final dos trabalhos da Comissão de Juristas, visa introduzir a ideia de boa-fé empresarial. Ou seja, então nós temos contratos que se presumem paritários e simétricos, mas depois vem dizer este projeto que para a interpretação deles se exigem parâmetros adicionais, ou seja, não chega ao contrato. E que parâmetros adicionais são esses? Bom, a boa-fé empresarial. A boa-fé empresarial. E aqui eu vou colocar uma outra dúvida, novamente, fazendo uma ligação entre realidades que talvez não tenham uma ligação evidente, mas é a minha leitura. Quando eu pergunto se eu preciso de realidades adicionais para ler um contrato, o que eu estou a perguntar é o seguinte: para o universo contratual, para o ler, para o interpretar e para o aplicar, eu preciso do extracontratual? Ou eu preciso apenas do contrato? E esta é uma questão que já foi extensamente tratada até na Sociologia do Direito. E o autor que defendeu veementemente que existem elementos fundacionais pré-contratuais e que, portanto, existem sempre elementos sociais nas relações contratuais foi Durkheim, o sociólogo francês Émile Durkheim. E o que dizia Durkheim é, não, há sempre um social anterior que condiciona, nem há um individual. Porque o individual está condicionado pelo social e, portanto, eu não posso... O contrato em si é uma abstração. Não podemos falar de paridade ou imparidade, isso é tudo uma abstração, porque tudo isso está condicionado pelo social. Tenho ou não que recorrer a um elemento extracontratual para ler o contrato? Tenho, nesta visão das coisas. Mas as visões opostas, o que sustentaram é não. O contrato é o contrato. O contrato é a lei entre as partes e o que o juiz deve fazer é ler o contrato e aplicar o contrato sem extrapolar e recorrer a valorações sociais ou a valorações éticas ou a valorações morais que estão fora do próprio universo do contrato. E vejam que interessante. E o que é que o Código Civil brasileiro disse? Então, vamos ao raciocínio de há pouco. Há pouco dizia, não há uma, mas duas teorias, aos meus olhos, no Código Civil brasileiro atual. E agora temos mais uma ideia a temperar aquele universo liberal, que é, vamos introduzir elementos que, porventura, são elementos extracontratuais no próprio contrato. E que boa-fé empresarial é esta? A boa-fé empresarial que aqui está em causa, é uma boa-fé empresarial que se mede pela expectativa comum que os agentes do setor económico têm. Portanto, reparem, não é uma boa-fé empresarial baseada nos chamados usos do comércio. Os usos são o quê? Os usos são passado, não é? É o que já passou, é a prática reiterada. Aqui fala-se das expectativas, de olhos postos no futuro. E não é a expectativa individual de cada agente económico, não é a expectativa dos contraentes, é a expectativa de um setor económico específico, daquela indústria específica, daquele grupo sociológico específico, daquele grupo económico específico. Ou seja, o contrato tem de se adequar à expectativa que não é do outro contraente, mas que é a daquele grupo económico. E certamente que vamos ter aqui vários desafios para a jurisprudência. Aquele grupo económico é unitário? Ou há várias paridades e imparidades naquele grupo económico? Como é que nós vamos resolver isto? Como é que nós vamos recortar o próprio conceito de grupo económico empresarial para efeitos da aplicação desta norma, matéria que os advogados de direito da concorrência, antitrust, já se ocuparam, noutros termos? Há aqui questões muitíssimo interessantes. Devo dizer que os principais códigos civis que acolhem a boa-fé, diria até de braços abertos, por exemplo, o Código Civil alemão, ou mesmo, enfim, com braços talvez não tão abertos, o Código Civil português, não tratam da boa-fé empresarial, tratam da boa-fé. E, portanto, o que nós temos aqui verdadeiramente é uma inovação, um grande arrojo do Código Civil brasileiro, cruzando várias teorias, várias orientações do direito contratual para tentar
novamente, no meu olhar, resolver problemas que são problemas específicos do país, que é o Brasil, e do próprio direito brasileiro. E no final disto tudo diz, mas então uma teoria, outra teoria, já estou confusa, há algum problema com isto? Há problema em viver com várias teorias em direito. E aqui eu peço que me deixem ler umas palavras que eu reli também, de uma autora, que já esgotei o meu tempo, tinha aqui mais coisas, mas enfim, de um autor, aliás, Peter Alsas, que dizia o seguinte: o contrato não é imoral, não é contrário à moralidade, também não é amoral, não é alheio à moralidade. Provavelmente, o que devemos concluir é que o contrato é omnimoral. É omnimoral. Para cunhar um novo termo, o contrato, à luz normativa que rodeia o contexto, é, neste sentido, normativamente camaleónico. E com isto termino, porque é o que me parece, é que esta visão do contrato e da teoria do contrato no Código Civil brasileiro atual, espreitando já o projeto que está a ser discutido, nós teremos uma realidade camaleónica. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Catarina Monteiro Pires, que, ao contrário do que ela mesma disse, demonstrou um grande conhecimento sobre a legislação brasileira e nos levantou questões interessantes aqui. Eu vou passar a palavra para o doutor Bruno Duque, já com essa provocação de se a presunção estabelecida pelo Código Civil brasileiro, com essa invenção do ônus da prova, o salvo se provar a assimetria, se ela é suficiente, se na prática aqueles que têm uma posição assimétrica, de inferioridade, têm capacidade de demonstrar essa assimetria. Passo a palavra para o doutor Bruno Duque. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, em especial mencionando a professora Catarina e a professora Paula, em nome de quem eu agradeço a presença de todos vocês. Antônio, eu agradeço até você ter usado a simetria, porque a nossa regra fala no artigo 421 tanto de paridade quanto de simetria, como bem pontuou a professora Catarina. E o título do painel é paridade ou disparidade, mas eu vou tratar um pouco de assimetria, para a gente começar esse debate. A existência de assimetria é um dado. Sempre foi, sempre será. Eu sou pai de gêmeas, e não existem duas pessoas iguais, não existem duas partes iguais. Sempre foi assim, e as diferenças são as mais diferentes possíveis. São diferenças sociais, são diferenças econômicas, são diferenças informacionais. E como que vale para a gente, quando estamos tratando de uma análise contratual, não é a celebração do contrato, nem a vida, mas quando você chega ao extremo de ter uma divergência e que você pede a tutela estatal, é importante também entender a diferença quando do momento jurisdicional do contrato. A gente pretende tratar aqui, sobretudo, de relações comerciais. E, nesse sentido, vale lembrar que a Constituição Federal, como já dito, sempre tratou da livre iniciativa e da livre concorrência. No entanto, infelizmente, a despeito desse tratamento constitucional, o que verificamos no Brasil é que, a despeito de ser uma das maiores economias do mundo, quando você vai analisar os rankings de competitividade e liberdade econômica, ele está bem distante dos pontos iniciais. Eu julgo dizer, dá para dizer que, quando a gente for falar de empreendedorismo e incentivo à economia, o Brasil, infelizmente, está bem para trás nos rankings. E foi nesse sentido que eu vi com bons olhos a vinda de uma lei, denominada Lei da Liberdade Econômica, que visava exatamente fortalecer ou reestabelecer as garantias de livre mercado e livre iniciativa, o que, de maneira geral, a gente trata como liberdade econômica. E é algo que é essencial para permitir uma maior competitividade quando a gente está tratando de uma economia, como a economia que vivemos atualmente, que não é uma economia local, é uma economia global. A empresa portuguesa, a empresa brasileira, não compete exclusivamente com o seu vizinho, ela compete com a economia global. Temos visto hoje no Brasil a discussão sobre a tributação de importações chinesas. Então, essa é a economia que a gente compete, e por isso que entender e ter instrumentos para enfrentá-lo é uma coisa essencial. E essa liberdade econômica tem em si conceitos que são excepcionais, como a escolha individual pessoal, as trocas que são voluntárias, a liberdade para competir e a proteção legal à pessoa e à propriedade.
e sempre pensando na mínima intervenção estatal. No entanto, o que talvez eu presencie, talvez com meus olhos tenha alguma deturpação, é que no Brasil há uma preocupação, talvez excessiva, com o cidadão brasileiro, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que é considerado, muitas vezes, como uma parte fraca ou frágil. Ainda que ele esteja ciente dos seus direitos e ciente dos riscos que toma. Tinha um colega que trabalhava comigo que dizia sempre que, na casa dele, quando ele pedia alguma coisa para o pai falava o seguinte: você é livre para escolher, mas refém das consequências. Lá no banco, a gente trata de outra maneira. A gente fala, cada um sabe o que é o pior para si mesmo. Então, tome a decisão que você quiser. Notem que a gente não está falando aqui necessariamente de relações de consumo, onde tem um diploma específico que trata disso e tenta resolver esse problema. A gente está tratando de situações empresariais, em que as partes que celebram têm realmente e celebram o contrato com uma expectativa de ganho, uma expectativa de lucro. Isso, esse ganho, esse lucro, é uma expectativa presente nos dois lados, não é exclusivo de um lado. Mas a gente tem, como comentei no começo, uma situação assimétrica. Por mais que eu tente, numa paridade, achar que ter uma impressão de que eu sei qual que é o ganho, qual é a expectativa de renda da outra parte, isso é real. Não é assim que funcionam as coisas. E a Lei de Liberdade Econômica, ao criar essa presunção de que os contratos seriam paritários e simétricos, ainda que ela reconheça que existem naturalmente contratos díspares e assimétricos, ela tenta, de alguma maneira, resolver esse problema. Eu tenho que concordar com a professora Catarina no sentido que essa discussão é muito válida, essa discussão sobre a oportunidade, a alteração, a modernização do Código Civil brasileiro. Mas eu tenho dúvidas se essas necessidades, essas sugestões de inserção, de ajuste no que é paridade, no que é simetria, se isso é positivo ou não. Porque eu estou, mais uma vez, criando mais regras e tendo mais intervenção em algo que a academia não consegue definir. Mas quando, em vez de analisar o caso a caso, que aí sim é importante, eu tento criar regras, se eu crio um direcionamento inadequado para o processo decisório. Mas, mesmo sem essa redação do 421 pela Lei da Liberdade Econômica ou pelos ajustes do projeto de discussão da alteração do Código Civil, a evolução da análise hermenêutica do contrato, como bem explicou o José Roberto, no excelente livro, na excelente obra dele, eu tenho certeza que ele falaria mais de 2 horas, a interpretação das relações contratuais, recomendo quem não leu essa obra. A evolução dessa análise resultou que é necessário a compreensão, e nessa obra tem um capítulo que o título é muito apropriado, que é dos contratantes e suas circunstâncias. É exatamente disso que a gente trata aqui. Nesse capítulo, lendo ele e me deliciando com ele, eu peguei uma citação bem interessante de Carlos Augusto Viana Direito. Eu não tive a oportunidade de ler diretamente o livro do Carlos Augusto Viana Direito, li ele indiretamente na obra do Zé Roberto, mas que ele fala: igualdade contratual na prática mostrou-se irreal, na medida em que um lado contratante mais forte acaba por impor sua vontade sobre o lado contratante mais fraco. E reconhece, as partes sempre serão distintas, pelos mais variados motivos. Não existe, ainda que eu trate de paridade e fale de paridade, isso é uma presunção irreal. Não existe paridade. E não tem problema existir paridade. Sempre convivemos com disparidades, com assimetrias. Mas a análise das partes contratantes tem que ser apenas um elemento para a compreensão do que foi contratado. E se houver uma paridade mínima, quando da negociação, será que eu deveria rever todo o acordo, toda a formalidade contratual ou não? E preciso necessariamente dessa intervenção estatal? Alguns momentos eu acho que nós estamos absorvendo um conceito mais típico do direito nacional privado, que é o depeçage, né, que é aquele fracionamento, onde nós estamos pegando, separando o contrato em partes e nos retemos a analisar cada parte do contrato sem considerar o todo. Isso é muito ruim no que a gente está vivendo. E dentro disso a gente tem visto uma alteração recente na legislação brasileira que vai, de alguma maneira, nesse sentido, por intervenção estatal, que é uma alteração de 4 de junho
do artigo 66 do Código de Processo Civil, 63 do Código de Processo Civil, que coloca a eleição de foro contratual sob júdice. E isso, ainda que eu entenda que, para alguns magistrados, eu tive a oportunidade de conversar com o magistrado, falou que isso era excelente, porque limitava um pouco a quantidade de processos que eles absorviam por simplesmente ser o foro eleito, eu entendo que isso é um pseudo-alívio para o judiciário. Isso você vai transferir de um lado para outro um problema que é muito grande. E a disparidade judiciária é um problema que a gente tem. Alguns de nós aqui vivemos, no ano passado, duas situações de grandes RJs, cujos julgadores, e eu entendo a ótica dos julgadores, diziam que a integridade ou as companhias precisavam ser preservadas pelo impacto econômico da companhia. Mas a que custo a sociedade tem que tentar preservar isso? Até que ponto o magistrado vai poder se arvorar ou vai se basear no seu conceito de justiça para tomar as decisões? A disparidade judiciária existe na cabeça do magistrado. Quando você vai para uma disputa trabalhista, isso talvez seja muito mais nítido, quando você vai para uma disputa consumerista também, mas cada um tem uma natural visão, um natural direcionamento, e com esse direcionamento que ele toma as decisões. Então, é complicado quando você passa a pensar o que é o correto e o que é justo. Para ilustrar um pouco, a gente está falando sobre essa questão do foro, há cerca de 2 semanas, teve uma decisão bem interessante num caso nosso, do BTG Pactual. Foi celebrado um acordo para financiamento. A companhia era uma companhia que pediu um financiamento de 120 milhões, é uma companhia de outro estado, mas ela queria fazer a expansão para o estado de São Paulo. As partes negociaram que o foro, portanto, seria São Paulo, onde é a sede do banco, e onde seria o uso dos recursos. E quando foi isso levado, a parte inadimpliu, isso foi levado para o judiciário. E quando foi levado para o judiciário, num pré-julgamento do magistrado, ele falou, pela hipossuficiência da parte, desconhecendo o fato que era uma empresa sólida, que estava captando 120 milhões, eu remeto isso para o foro judicial da sede da companhia. Sem nenhum respeito ao que foi contratado, à completa compreensão do que era tratado. E daí, eu me lembrei agora, deparando com o comentário da professora Paula, e se essa dívida tivesse sido securitizada? Como seria o impacto disso? A gente levaria para outro foro, porque daí a parte credora passa a ser uma parte mais hipossuficiente? Esse cuidado que nós temos que ter é um cuidado bastante grande. Eu concordo, já me encerrando, eu concordo com o desembargador Marco Aurélio, que é impossível, que há uma imaginação gigantesca e que não há como se colocar camisa de força na advocacia ou na magistratura. Ainda bem. Mas compreender as diferenças entre as partes contratantes e cegando, e não pode significar de maneira alguma cegar-se para defender os mais fracos, sem quaisquer outras considerações. A gente não pode, o magistrado, não pode a sociedade passar a decidir com o que cada um acredita que é o mais justo. Isso é o fim do direito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno Duque, que nos trouxe aqui a sua experiência nos contratos, esse conceito de que não existe paridade efetiva, que na prática sempre as partes são desiguais, não é? E a necessidade de que o contrato seja analisado como um todo e que não se analise partes do contrato e de que não queira se fazer justiça a partir de uma perspectiva pessoal de cada magistrado, né? Então, feitas essas considerações, eu passo, então, a palavra para o nosso último palestrante, o doutor Marcelo Vieira Adamec. Bom, muito boa tarde a todos. Tentando encontrar uma forma de segurar esse microfone que tem dando trabalho para os palestrantes. Registrar a satisfação e a alegria de comparecer a esse evento e, em benefício do tempo, eu vou me permitir agradecer isso nas pessoas das nossas anfitriãs, as professoras Paula Costa e Silva e Catarina Monteiro Pires. O tema da paridade e disparidade contratual, evidentemente, é um tema amplíssimo, permite várias reflexões. Nós tivemos aqui intervenções de civilistas, intervenções de uma processualista, e eu vou me permitir tratar desse tema, pelo menos foi o que me incutiu, dentro da tônica do contrato de sociedade,
que é um contrato que, em princípio, pressupõe que as partes se coloquem num plano de igualdade, embora até essa premissa seja em si questionável, e dentro dela tratar de uma estrutura que é vista com bastante frequência, sobretudo na indústria do private equity, embora não apenas nela, mas em muitas outras, que são, sobretudo, as opções de vendas, put options, convencionadas como um mecanismo de saída do investimento por um preço determinado, de tal modo que, ao final do período de investimento que o investidor faça, ele possa alternativamente recolher como ganho ou a valorização do empreendimento, para cujo sucesso espera-se que ele tenha contribuído, ou, se tudo der errado, pelo menos a remuneração que foi de antemão convencionada sobre o capital investido. Esse tipo de operação com opções também se verifica nas two-step acquisitions, em que o controle não é vendido numa tacada só, mas em duas partes, também com o preço travado. Qual que é o problema, onde que se coloca a questão da paridade e da disparidade? É que, havendo uma janela de tempo significativa entre o momento em que se convenciona a opção e o momento subsequente do exercício, sobretudo num ambiente negocial como o brasileiro, em que as coisas se alteram significativamente, é que aquilo que se anteviu como um excelente negócio possa, ao final dele, se revelar uma azeda decepção. Isso a gente viu acontecer em várias situações nos últimos anos, sobretudo como um reflexo da pandemia, em que EBITDAs e outros múltiplos financeiros que tinham sido projetados acabaram virando literalmente pó. Não é de estranhar, por isso mesmo, que nesse contexto, tanto no judiciário como nas arbitragens, tenham surgido diversas demandas nas quais os outorgantes dessas opções buscam se exonerar do cumprimento dessas obrigações, e um dos argumentos que tem sido utilizado com alguma frequência é de que essas opções promoveriam a exoneração de uma das partes do risco, então aí de novo a quebra da paridade, e consequentemente configurariam um pacto leonino, né? A expressão pacto leonino ou sociedade leonina, como nós sabemos, elas remetem a fabulistas gregos, embora aqui até em homenagem ao Dr. José Roberto Castro Neves, que gosta dessas tertúlias jurídico-literárias, até aí existe a discussão, porque, para alguns, a origem dessa expressão estaria numa fábula do Esopo, em que, basicamente, o que se tinha lá era um burro, uma raposa e o leão, que convencionam promover uma caça, conseguem obter determinado ganho, e o leão incumbe o burro de fazer a divisão. O burro divide em 3 partes, o leão fica furioso e devora o burro e atribui, então, à raposa a incumbência de promover essa divisão. A raposa junta as 3 partes e entrega para o leão, ao que o leão pergunta: quem te ensinou a fazer contas? E a raposa responde: o burro. Bom, aí a moral é: o perigo dos outros torna as pessoas mais cautelosas para o que pode acontecer. Já na fábula do Fedro, que é a outra, aparecem aí a vaca, a cabra e a ovelha que foram caçar com o leão. Eu acho curioso, quer dizer, pensar numa vaca, numa ovelha caçando um veado, mas é assim que se conta. Promove o abate, então, e o leão reparte em 4 partes, como tinham convencionado, mas ele fala: a primeira parte é minha, porque eu sou leão, o rei dos animais; a segunda também, porque eu sou o mais valente; a terceira, de acordo com o nosso trato; e a quarta, quem ousar discutir, tenha-me como desafiado, né? E aí a moral subjacente é: quem se associa a um poderoso pode não conseguir nada com tal sociedade. Então, seja qual for a fábula que está na origem dessa expressão, fato é que a proibição do pacto leonino encontra-se expressa no nosso direito, está lá no artigo 1008, é uma regra antiquíssima que vem, na verdade, de Ulpiano. Curiosamente, não está no Código Civil alemão, mas está aqui em Portugal, no artigo 22 do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 994 do Código Civil português. A proibição refere-se a exonerar um sócio de participar, pelo menos na linguagem brasileira, dos lucros e das perdas, mas em que pese o emprego dessa conjunção aditiva e, se entende tranquilamente que seria um pacto leonino tanto aquele que exonera de participar dos lucros ou das perdas, e por maior razão
de ambas. Mas vamos indagar qual é a justificativa, qual que é a ratio subjacente a essa regra. Então, uma explicação que aqui em Portugal dava o professor Ferrer Correia era de que, no caso da exoneração do sócio de participar dos lucros, o que você tinha é uma ofensa à própria causa do contrato de sociedade, que é, evidentemente, produzir e partilhar lucros. Mas, no que diz respeito à exclusão de participar das perdas, dizia o professor Ferrer Correia, não se coloca esse fundamento porque as partes não celebram esperando poder participar das respectivas perdas, né? E, portanto, hoje prevalece um entendimento unitário desse fenômeno, dizendo que, na realidade, o que se preserva é a própria funcionalidade do contrato de sociedade, porque, de outro modo, não havendo essa participação das partes nos lucros e nas perdas, você não teria uma cooperação esperada por todos em busca de um fim comum. E essa explicação me convence. A gente sabe que o contrato de sociedade tem a sua particularidade, ele não está regulado junto com os demais contratos típicos, mas constitui a tônica do livro 2 da parte especial. É um contrato que constitui e organiza materialmente uma comunhão de interesses, é um contrato plurilateral e associativo, mas ele é, sobretudo, um contrato de fim ou escopo comum, em que as partes efetivamente não apenas se obrigam para com a sociedade, mas se obrigam reciprocamente a atuar no sentido de produzir e partilhar os lucros. Ou seja, o risco, na realidade, nos coloca no ganho de um em cima do outro, quer dizer, no âmbito de prestação e contraprestação, mas é no próprio fim comum, e é isso, então, que explica a própria ratio, me parece, da proibição do Pacto Leonino. Mas, dito isso, como que esse princípio dialoga com essas opções de compra e venda a preço determinado? O que se tem debatido sobre isso? Então, no Brasil, alguns colegas simplesmente argumentam que, estando envolvida uma ação de uma sociedade anônima, não seria possível recorrer ao artigo 1008 do Código Civil, já que não haveria uma omissão na lei especial que justificasse recorrer ao Código Civil. De mais a mais, também se aponta que, na estrutura da nossa lei de sociedades por ações, você pode ter, por exemplo, uma ação preferencial com dividendo prioritário, de tal modo que o lucro do exercício talvez possa episodicamente ser atribuído apenas aos preferencialistas e não aos ordinaristas. Então, nem todo mundo comungaria do lucro. Argumenta-se que isso pode ocorrer com a preferência no quião de liquidação ao cabo da liquidação da sociedade, ou, mesmo durante a vida da sociedade, a possibilidade de você declarar dividendos à conta de reservas de capital a benefício dos preferencialistas, mas não dos ordinaristas. Eu confesso que esse argumento não me convence. É claro que, onde a lei expressamente permite uma diferenciação, não haveria que se cogitar de aplicar o princípio do pacto, a regra da sociedade leonina para inviabilizar isso. Mas, no restante, sobretudo quando estão envolvidos pactos acessórios, me parece que isso deveria ser aplicado. Também se argumenta contra a aplicação da regra de pacto leonino, que, no mais das vezes, isso não está no contrato de sociedade, mas no âmbito de um pacto acessório, o acordo de acionistas, o acordo de investimento, etc. Mas a verdade é que esses pactos estão funcionalmente ligados à própria contrato de sociedade. O professor aqui na Portugal, Carneiro da Frada, cunhou aquela expressão dos pactos. Então, faço aqui o cumprimento. Infelizmente, os meus óculos andam maus. Ele fala dos acordos omnilaterais, que é isso, eles complementam o próprio Estatuto Fundamental. E também, pelo menos ao que me foi dado ver no direito estrangeiro, isso daí não tem sido acatado. Então, o que se chega de tudo isso é que é possível aplicar 1008 e Pacto Leonino em sociedade anônima, pouco importa se está num pacto acessório, mas me parece que o que se deve efetivamente é analisar se, no caso específico, aquela estipulação cumpre uma finalidade que é igualmente digna de tutela. E quando o âmbito da análise passa a ser esse, a gente consegue entender que, por exemplo, um sócio que se despoja de determinados direitos de coadministração, vai para uma posição passiva e, como contrapartida, tem assegurado um ganho, isso tem uma justificativa que merece ser preservada.
De outro lado, pensando na indústria de private equity, efetivamente, de um lado, se não houver, se não for assegurado um ganho mínimo, simplesmente essa operação não vai existir, porque você não vai conseguir gente para aplicar num fundo, para investir. E é do interesse da sociedade ter acesso a uma fonte de financiamento que é muito mais barata do que um financiamento bancário puro e simples. Então, evidentemente que isso tem que ser levado em conta. O que não significa, para concluir, dizer que não possa haver um controle de legitimidade do exercício, sobretudo naquelas situações em que o outorgante da opção influi de maneira determinante no funcionamento da empresa, causa um prejuízo, estraga o empreendimento e depois quer, apesar disso, se exonerar dos resultados. Então, na realidade, o controle que se deve fazer, me parece que é muito mais nesse âmbito de boa-fé e ilicitude no modo de exercício do direito correlato. Então, é nessa medida que me parece que se deva controlar a legitimidade e, portanto, até essas situações de disparidade, seja de um lado ou de outro do Atlântico. Obrigado. Obrigado, doutora Adamec, pela densa exposição. Tenho certeza que todos vamos levar aqui a fábula, né? E a constatação de que a raposa, de fato, foi muito sábia em aprender com o burro, né? Eu creio que já não temos tempo para que todos os... Francisco Musnick. Chico, com você, a nossa divergência é quase um abraço de amizade, Chico, porque você talvez não tenha chegado no meio da minha intervenção, eu disse que existem e elas são válidas. É óbvio que distribuição desproporcional de lucros é plenamente válido, mas é diferente essas situações de uma exoneração completa. Infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas e acredito que nem mais para debate. De maneira que eu quero agradecer a todos os integrantes da mesa. Espero que tenha sido para todos que nos ouviram tão rico quanto foi para mim ouvi-los. Esse tema está vivo, vai se desenvolver muito ainda e espero termos contribuído aqui para